Boa tarde, Manuel Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio LAC. Boa tarde aos companheiros de painel, Milonga, Paixão. E muito obrigado mais uma vez por esse ambiente que é salutar. E estamos de volta. Estamos de volta, sim. Bento dos Santos, que começou connosco o Jornal de Notícias. Milonga Bernardo, boa tarde. Boa tarde, Manuel. Boa tarde aos confrades e aos ouvintes. E também aos internautas. Muito obrigado. Vamos então analisar os temas que dominaram a última semana aqui a nível de Angola e não só. Alguns dos temas já foram abordados pelo Mundo em Análise, mas vamos tentar passar em revista algumas questões também aqui importantes. E vamos começar com a agenda de trabalho do Presidente da República aos Estados Unidos da América. Vamos começar com o Bento dos Santos. Tivemos uma semana a nível diplomático intensa. O chefe de Estado, o Presidente da República, João Lourenço, como sabemos, esteve nos Estados Unidos da América, concretamente em Washington, não é? E na sua agenda, para além de um dos momentos mais altos, que foi o discurso que preferiu nas Nações Unidas, também houve um outro momento que não deixa de ter a sua grande importância, que foi a homenagem que o Presidente da República mereceu relativa que parte de uma fundação internacional para a conservação ambiental que tem a sigla em inglês ICCF. É importante destacarmos estes dois eventos, um que teve uma maior visibilidade, que é o discurso preferido nas Nações Unidas, outro que não deixa de ter a sua importância, que foi a homenagem feita ao Presidente da República, porque o discurso que o Presidente da República, João Lourenço, preferiu a quando da homenagem, acabou por tornar visível, dentro daquilo que é o interesse público, aspectos que já estão a ser realizados no campo do ambiente cá em Angola, que eu posso confessar que, a nível individual, muitos deles não eram do meu conhecimento. Nós estamos a falar de questões que hoje preocupam o mundo, ligadas ao ambiente, que está ligado à conservação não só das nossas florestas, não só da nossa fauna e flora, mas também daquilo que é a própria continuidade da nossa espécie humana para o futuro. E, infelizmente, muito ainda tem que se falar sobre isto, porque a questão ambiental muitas vezes é tida como secundária. Portanto, nós tivemos uma semana muito rica. Essa intervenção ou este discurso que o Presidente da República teve, que foi merecido por esta fundação, que mesmo sendo desconhecida numa primeira fase para muitas pessoas, é importante saberem que esta é uma fundação de grande realce para aquilo que é o interesse político internacional, porque existe desde 2006. E, para além de existir desde 2006, tu, ao entrares no cerne daquilo que é a estrutura desta organização, has de encontrar não só países que já têm uma grande experiência no campo da preservação ambiental, mas também figuras muito proeminentes no campo econômico, como Bill Gates, etc. Então, não pode ser aqui minimizado e posto de lado todos esses eventos que foram decorrendo, porque eles acabam por dar uma sustentabilidade, que é o que nós vamos precisar, e sem termos que viver aquilo que muitas outras nações já estão a viver, prevenindo-nos naquilo que é mais importante, que é o meio onde nós vivemos, onde nós habitamos e onde pensamos que as gerações vindouras deverão dar continuidade à própria existência, no caso do nosso papel africano e não só. Nós daqui a pouco ainda vamos aprofundar essa questão da homenagem ao Presidente da República. Milonga Bernardo, João Lourenço falou da questão da vacina da Covid-19, falou também e pediu, não é, a libertação imediata e incondicional do deposto presidente da Guiné-Conakry, falou de outras questões que afetam o continente. Como é que analisa essa abordagem? Na verdade, essas duas questões que o Manuel faz referência não só afetam o nosso continente, como a própria estabilidade do mundo. Portanto, quando olhamos aqui na perspectiva a primeira, vou começar pela segunda, que é a questão da Guiné-Conakry. Parece ser um problema que é eminentemente africano, mas não. Como sabe, a instabilidade num determinado país, numa região, acaba por afetar inicialmente grandemente as regiões, os países vizinhos, mas como sabe,
Hoje o mundo, a própria ordem mundial está quase que alterada por conta do fenómeno migração. E o exemplo que podemos aqui ter, por exemplo, é a questão aqui da Primavera Árabe, não é? Como a Europa tem sofrido, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da própria estabilidade, por conta de uma situação que ocorreu no continente africano. Portanto, hoje, este mundo global coloca-nos cada dia a provas que efetivamente não existem problemas do outro que não nos possa afetar. Portanto, e aqui o Sr. Presidente da República foi muito corajoso, porque aproveitou a ocasião, e eu acho que não devia ter uma mais sublime, depois de em 2020 a sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter decorrido de forma remota por conta da pandemia, não seria uma oportunidade, não teria uma oportunidade melhor para fazer esta crítica para, sobretudo, as grandes potências, não é? Porque as questões ligadas aos golpes de Estado, independentemente dos fatores endógenos, os fatores internos que nós os conhecemos, claramente, também não devemos aqui negar que, efetivamente, internamente, muitas vezes damos alguns motivos para instabilidades sociais, enfim, e permitir que de fora possa existir uma certa imiscuição que acabam com essas situações, mas sempre condenáveis. O Presidente da República chamou aqui a atenção... Daí o apelo da falta de reação internacional. Exatamente. O Presidente da República chamou aqui a atenção o seguinte: mais do que condenar, é importante que as instituições afins lutem para o restabelecimento da ordem constitucional, e chamou aqui também a atenção dos interesses exógenos, sobretudo essa questão do reaparecimento de mercenários e dos interesses também das grandes... o Sr. Presidente da República não falou, mas está subjacente também o interesse de algumas multinacionais e grupos internos. Portanto, esta é a primeira nota. Relativamente à questão da vacina da Covid, e foi bom ter tocado também nessa questão, porque lembro-me eu que as grandes potências, os Estados Unidos da América, a Alemanha de forma isolada e depois em sede do bloco que é a União Europeia, por exemplo, haviam prometido fazerem doação de vacinas aos países menos favorecidos economicamente, que hoje, até aqui, o número de vacinas que comprometeram-se em doar, digamos, está muito aquém do expectável. Portanto, a Covid-19 veio mostrar mais uma vez, não só este fosso, mas um mundo cada vez mais egoísta, onde efetivamente aqueles que são as maiores potências, portanto, estamos numa situação em que, mais ou menos, de um salve-se quem poder, não é? E um egoísmo que vem sendo cada vez mais acentuado por conta das disparidades económicas, e vem-se mostrar que, efetivamente, a solidariedade internacional está mais no papel, mas é uma solidariedade formal e menos materializada. Daí entender ter sido, digamos, uma nota e uma chamada, digamos aqui, interessante, Sr. Presidente da República, já que é a maior cimeira, digamos, que tem por aí 190 e tal estados no Conselho de Segurança das Nações Unidas, para poder deixar passar essa mensagem, não é? Certo. É só virmos o fosso que há de vacinação entre as grandes potências e os países do continente africano e também da América Latina. Milonga Bernardo, o Bento dos Santos já levantou essa questão no princípio, eu quis deixar para depois, mas o Bento dos Santos já começou a falar da questão da homenagem ao Presidente da República. Foi uma homenagem justa? Uma homenagem é sempre uma homenagem, e estamos a falar de uma instituição que, efetivamente, do ponto de vista de protagonismo relativamente às questões ambientais, uma instituição que tem um certo calo, uma certa estrada. É claro que é uma homenagem, digamos... justa e merecida. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, vamos só também ouvir o Guilherme da Paixão relativamente a essa questão. E efetivamente... Aliás, nós temos longo caminho, longa estrada, mas toda a estrada deve começar por alguns passos. Muito bem. Portanto, daqui a pouco o Milonga vai falar desses passos mínimos. O Milonga vai falar desses passos que têm sido dados em prol do ambiente. Gui da Paixão, a homenagem foi merecida? Penso que não.
chefe de Estado, como disse o Milonga, uma homenagem é sempre uma homenagem, mas nós temos que ter a hombridade de aceitarmos aquelas coisas que nos convêm. Quando me refiro ao que nos toca, tem que ver particularmente com a nossa... Dom Bosco falava da questão da virtude, de aceitar. Agora, é chefe de Estado, é presidente de um país, de uma nação, e tem toda uma máquina por detrás do presidente, não é? Que o ladeia, que dão opiniões, e peca por defeito as pessoas não alertarem o presidente que este tipo de homenagem até certo ponto pode cair por ridículo para o presidente da República. Quando digo isto em função de olharmos para nós, se o Manuel, se alguém ligar para mim e disser, olha, vai ser homenageado o Guilherme da Paixão na quarta-feira pelo seu empenho no combate, vamos lá supor, da delinquência em Angola, eu tenho que ter a hombridade de dizer isso. Eu não tenho estado a fazer esse trabalho, eu não sou a pessoa indicada para isso, porque eu não tenho estado empenhado diretamente ao combate à delinquência em Angola. Estou aqui a tentar dar um exemplo para as pessoas perceberem. O Guilherme da Paixão está a dizer que o Presidente da República nada faz em prol... demarcar-se um bocadinho disso. Não é nada não diria. Nós somos um país bastante grande, com mais de 1 milhão de quilómetros quadrados, muito grande. Nós temos muitos exemplos que podem mostrar que a mim essa organização até certo ponto para mim é quase como um show-off. Do meu ponto de vista, os lobistas fizeram tudo para que o presidente, ao chegar às Nações Unidas, encontrasse um terreno fértil, que sentisse que a sua equipa está a trabalhar em condições para poder meter o presidente na estaleca mundial, os vários encontros de níveis internacionais. Fizeram um péssimo trabalho. Porquê? Porque nós soubemos que o presidente queria muito mais do que aquilo que aconteceu. Houve 2 notas que eu acho positivas, os colegas não falaram, uma delas até falaram, mas me refiro a esta homenagem. Nós temos vários problemas. Há desertificação em Angola, há desmatamento. Nós estamos a ter o leste de Angola com os chineses a criarem grandes problemas de desmatamento. Nós estamos a contribuir muito para o aquecimento global ao nível do planeta Terra. O nosso país é daqueles que os chineses entraram e tiram a madeira a todo custo. Aliás, há tantas denúncias do leste de Angola, particularmente o Mochico. Nós temos o problema da Camuxiba e da praia da Mabunda, toda ela infectada, está toda ela contaminada. Nós temos as valas de drenagem em Luanda, que é a capital, cheia de poluição. Nós não contribuímos para isso. Estamos a falar de um ponto tão pequeno do nosso país que tem um problema de resíduos sólidos que não estamos a conseguir. Nem o governo da província de Luanda e outros tantos conseguem sequer dar tratamento ao plástico. Nós temos excesso de consumo de plástico e o Manuel sabe que o plástico para se desfazer ao nível do planeta Terra leva entre 400 a 500 anos e nós nem sequer fazemos uma campanha para que o uso do papel e do pano seja substituído como Ruanda faz. Então eu acho que, deixa-me só terminar, sim. Eu acho que esta situação do presidente ter sido homenageado, homenagem vem de qualquer lado, mas nós angolanos temos que ter a hombridade de dizer não seria ainda o momento, ainda não fizemos o máximo. Para o presidente disse a alto nível, que eu não creio muito, dessa instituição, fazer uma homenagem e colocar o nosso presidente, atenção que é o nosso presidente, numa estaleca de que estamos a fazer um combate como Luanda tem até complicações de recolha de lixo, coisa básica, né? Nós não estamos nem um pouco mais ou menos aos países que nos ladeiam aqui ao pé. Então eu julgo que deste ponto que me pergunta concretamente da questão da homenagem, eu sou céptico e eu acho que não devíamos deixar o presidente incorrer nesta vertente. Sequer, eu já lhe digo, sobre o discurso há 2 pontos positivos. O primeiro... Guida Paixão, já vai falar sobre o discurso. Então, vou só dar aqui 1 minuto ao Bento dos Santos. Sim, ok, Manuel Augusto. Eu acho que houve um grande desvio, uma grande desinformação relativamente a essa questão da homenagem, principalmente nas redes sociais. Eu creio que nós temos uma grande responsabilidade, quando estamos a falar para os microfones, uma responsabilidade pública que não devemos limitar a dimensão que determinados acontecimentos vão tendo. A fundação que realizou a homenagem ao Presidente da República é credível e tem uma grande influência no espectro do próprio Estados Unidos da América. Aquilo está dentro do Capitólio e a nível daquilo que nós temos feito cá em Angola, nós não podemos limitar apenas a analisar o ambiente em Angola com questões... Mas Bento dos Santos, não pode ter havido lobbies para que acontecesse essa homenagem? Manuel Augusto, os lobbies sempre existirão. O que eu acho que não temos estado a contribuir
é passar uma informação muito limitada. Nós, por exemplo, estamos a analisar o ambiente numa perspectiva só de Luanda, quando também há outros projetos, como por exemplo o Kavango Zambeze, quando também há projetos de grande dimensão que têm um impacto muito grande para a vida da população, e é daí que durante a minha primeira intervenção chamei a atenção a que muitos aspectos que foram realçados pelo próprio discurso do Presidente da República precisam ser dados ao conhecimento público, porque está a acontecer muita coisa cá no interior do país que já contribui para a preservação ambiental, mas mantinha-se anônimo. Agora, nós limitarmos uma ação dessa natureza, onde nós temos um país que tem políticas que já começam a dar passos para concretizar, para salvaguardar o ambiente, e nós dizemos que isto é uma ação reduzida apenas na província de Luanda. Mas não foi isso que eu disse, falei desculpa, não. Tem os derrames em Cabinda, não é? Guilherme da Paixão, é preciso nós termos nós não trabalhamos com o ambiente quanto a isso, não é só Luanda. Ouvirem nos microfones da rádio. Falei do Mochico também, da questão da madeira. As pessoas a nos ouvirem nos microfones da rádio precisam ter uma percepção daquilo que nós estamos a falar em função da dimensão do que está a ser dito. Mas Bento dos Santos, já vai continuar. Falar de plástico no mercado da Mabunda e não ouve a falar dos ganhos que se tem com um projeto como, por exemplo, o Kavango Zambeze, vai logo ter uma ideia de que aquilo que está a ser feito na Mabunda tem uma dimensão maior. E essa responsabilidade que nós temos... também essa está a ser feito na Mabunda, desculpa. Desculpa aí. Mas é o que não está a ser feito. Exatamente. Sim, mas da Paixão chama aqui a atenção. Não, mas atenção, é o que não está a ser feito, mas é o que nós precisamos ter cuidado quando estamos a passar uma informação pública. Nós não podemos limitar. Mas nós, companheiro, temos que dar nós estamos a dizer maior. que aquilo que se está a fazer não seja positivo. Mas não se pode atribuir ao Presidente da República, não é, ao mais alto nível, a uma ação que devia ser de cada um dos cidadãos, como nós estamos aqui. Aquele trabalho que está a fazer do Okavango é positivo, mas temos, para lá disto, uma série de situações que também não nos dão a ver ao cidadão comum, que prejudica a questão da natureza, Guilherme da Paixão, eu ia lhe dizer mais. Teve cuidado, eu não sei se teve, mas se não teve, mesmo depois do final desse programa, eu vou dar-lhe o material suficiente que tenho aqui comigo, porque eu tive essa preocupação de me inteirar do porquê desta homenagem. E tive, é isso que eu disse, tive conhecimento que há muita coisa que nós desconhecemos, mas quando estamos a fazer análises, eu pelo menos acho que devemos ser... Porque não é publicado, não é nos dado, e porquê que não nos dão para a gente fazer uma crítica interna antes de ser uma homenagem exterior? Enquanto formador de opinião, tem a responsabilidade não só de dizer, que até fez uma autoavaliação assim mesmo, quando disse que está a ser séptico, e quer dizer que já parte a princípio com uma negatividade sobre isto, mas isso não é correto. Devia ter um equilíbrio e ver por que foi homenageado, o que existe realmente, não olhar só apenas o aspecto negativo. Há muitas coisas positivas. Eu vou dar aqui, por exemplo, um PDF que eu baixei, inclusive, onde tive conhecimento de muita coisa que está a ser feita, que desconheço, e talvez o Ministério do Ambiente aqui devia ser chamado, que devia amplificar essas ações para o conhecimento público, mas quem está a informar o público tem a responsabilidade de saber isso. Não pode apenas fazer aquilo que a pessoa, quem nos está a ouvir, fica com uma visão limitada e depois pensa que foi uma homenagem simplesmente vulgar. Eu acho que não é muito certo, nós também não temos esse equilíbrio. Vou passar a palavra a Milonga Bernardo, desculpa, o Guilherme da Paixão, para depois passar ao Agostinho Gaeta, que já chegou. Eu acho que nós vamos fazer essa discussão quanto ao ambiente, muito folclórica, e o melhor é dizer que cada um dos rádio-ouvintes, dos cidadãos, sabem da questão do ambiente a partir da sua própria casa, para lá da rua. O que vivemos, o excesso de poluição, o excesso de betão e do pouco que nós fazemos, quer para a reflorestação, como a reposição daquilo que... Isso é básico. Já Angola tinha evoluído muito e hoje é só olhar para as nossas próprias... Não sei se existe ao nível da Angola alguma província que tenha espaços verdes que esbanjam oxigênio suficiente para que as pessoas vivam futuramente com melhor qualidade. Só isto bastará, ponto, parágrafo sobre isso. Quanto à questão do discurso do Presidente da República, eu estava a dizer duas notas. Primeiro, elogiar aquilo que o Milonga disse, eu também acompanhei, a questão das vacinas. Foi fundamental ter tocado nesta situação, que é necessário olharmos para a questão da descentralização ao nível mundial. Mas também temos que perceber que isto é comércio, isto é negócio. Nós temos que perceber que essa questão das vacinas é um negócio. Então um Estado, ou seja, um continente com 55 Estados, vai depender de meia dúzia de países, nós nem sequer temos uma vacina. Aí está a questão da cedência da patente, que o Presidente chama a atenção.
no discurso. É fundamental, mas os países africanos têm que ter um reforço suficiente para não ficarem dependentes da União Europeia, tão pouco mais ou menos da Ásia, que nós somos 55 países. É muito para depender de ofertas, como disse o Milonga, né, de migalhas que vêm de vacinas. Nós não temos nem sequer 1 milhão de cidadãos, particularmente em Angola, vacinados, porque estamos à espera que cedam isto. Agora, ponto negativo é o facto da Grã-Bretanha, particularmente, ter dado negatividade ao ponto de dizer que não vai reconhecer qualquer ação em termos da patente africana. Isso já dá a dedução de que aí está a questão do dinheiro comercial, que querem exatamente manter este dado. Outro ponto que eu julgo fundamental, dentre todos estes que eu apontei, que alguns deles foram negativos, é o facto da audiência com o príncipe. Para mim, foi, por acaso, aqui eu acho sim que tem estado a fazer um trabalho interessante, porque ele vem dar sequência daquilo que a sua mãe, a princesa Diana, fez quando esteve em Angola. Eu acho que foi ali, a mim, foi o ponto mais alto, particularmente a mim, ter recebido o príncipe, porque deste ponto de vista estamos a trabalhar na questão da imagem da desminagem. Angola tem estado a fazer um trabalho muito interessante. Neste capítulo, o organismo que cuida disso, até então, não tem estado a deixar muito a desejar. Nós temos muitos campos já desminados e acho que, ao reforçar este encontro com o príncipe, pode daí advir outros projetos, outros financiamentos que ajudem a desminagens, que na verdade o nosso país passou por esta situação de guerra civil e que tivemos muitos campos desminados. Agora, é claro, não é? Houve, eu não me limito muito em redes sociais, embora seja um barómetro também de medição das situações, houve também o facto de que, Manuel Augusto, eu sou um professor de uma instituição escolar e todos os outros professores, quando entram para as salas estão lotadas, mas depois, quando eu entro para dar a minha aula, os alunos se retiram e vão tomar o café ao nível do refeitório. Ao pular tem que se avaliar se o professor é muito bom ou não. Alguma coisa, as imagens que nos foram dadas a ver, fica um bocadinho complicado, eu tenho um bocadinho sentido, meu presidente, ter falado com uma sala praticamente vazia. Não, deixe-me só, há aqui uma nota. O presidente a seguir, a sala já estava composta. Não, Guilherme, há aqui uma nota. E não é crível. Sim. Não, mas tocou numa questão que era importante também desconstruir aqui. Não é crível que efetivamente quem discursou posterior ao Presidente da República teve uma sala cheia. Assim, nos termos. Nos termos que você disse, não é. E devemos aqui ter em conta dois elementos. O ano passado, nós não tivemos uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas presencial por conta da Covid. O mundo ainda está a experimentar-se, no abre e fecha. Aliás, as medidas de abertura e de fechar continuam a ser, estamos sempre a experimentar, não é? Portanto, em sede dessas medidas, nem todos os chefes de Estados e de governo estão representados. Aliás, existiram, eu não tenho noção do número exato, mas muitos participaram ainda de forma por teleconferência. Mas mesmo portanto, dia não foi só o nosso presidente, é importante. A audiência eu gostava que o presidente português e o presidente do Brasil, longe daquilo que foi a audiência. Mas eu gostava que me dissesse assim, olha, no mesmo dia, esta mesma imagem, antes do Sr. Presidente, e seguiu-se ao Presidente da República o discurso do Presidente tal, ou o chefe do Governo tal, e a imagem são estas. Mas isto para qualquer um basta clicar agora, basta clicar para o Google ou para o YouTube, tens isso em tempo real. Sem problema. Mas atenção, isso não é o mais importante. O importante foi o discurso. Mas eu gostava também, ainda relativamente à homenagem, nota breve mesmo, porque eu gostava de dizer que mais do que olharmos a figura do cidadão, o João Lourenço, enquanto Presidente da República de Angola, quando é homenageado o mais alto mandatário, por arrasto a ser homenageado o país. Portanto, não olhar só pelo ato do cidadão, mas do país em concreto. Era esta nota breve. Muito obrigado, Milonga Bernardo. O Gaeta chegou tarde, já não vai poder participar deste tema. Agostinho, boa tarde. Será que não quer dizer alguma coisa? Boa tarde aos meus confrades aí aqui. As boas-vindas ao Bento dos Santos uma vez. Obrigado, mais. Gaeta. Olha, Agostinho Gaeta. Boas-vindas de volta, não é? De volta, sim. Olha, e porque estamos já com muitos temas aqui para abordarmos, dou-lhe apenas um minuto para falar dessa questão da visita, da agenda do Presidente da República e a homenagem.
Pronto, vou começar pela homenagem. Eu penso que qualquer homenagem é sempre muito bem-vinda, e eu apanhei aqui um ponto importante dessa última locução do meu confrade Milonga Bernardo em relação ao facto de quando se homenageia o Presidente da República se está a homenagear também o país. É bem-vinda a homenagem, mas é preciso olharmos para os factos em concreto. Obviamente que as razões da homenagem, todos nós sabemos quais são. É o facto de Angola ter estado nos últimos tempos a tomar medidas do ponto de vista ambiental muito credíveis para aquilo que é, digamos, o equilíbrio do ecossistema, maiormente no que diz respeito à proteção da fauna e da flora, e também pelo facto de estar muito fortemente engajado neste projeto do Okavango Zambeze, esse projeto que é transfronteiriço, é um projeto internacional, não é, neste corredor do Okavango Zambeze. Tudo isso contou para esta organização dos Estados Unidos, essa organização internacional, poder então conceder esta homenagem. Mais do que olhar para esta homenagem como, vá lá, uma exaltação da figura do nosso Presidente da República, é olhar para a homenagem como um incentivo para as questões ambientais. Não que tenhamos feito tudo. Obviamente nós não temos tudo feito. O Guilherme da Paixão disse muito bem, temos inúmeros desafios aqui. É claro que, enquanto cidadão comum, não se percebe como é que, com problemas que nós temos de saneamento básico, com problemas que nós temos ainda de desflorestação, com problemas... A responsabilidade é toda. A responsabilidade é que nós estamos aqui a fazer isso, sobretudo do Ministério do Ambiente, percebe? Então, é evidente que existem estes problemas, mas não são só estas questões que essa organização tem em conta para poder fazer homenagem. Mas agora, é preciso não relaxar, não olhar para essa homenagem como um todo e como um grande ganho. Não, é apenas um desafio que se nos colocam, até passa a ser um desafio que se nos colocam do ponto de vista da proteção ambiental, porque nós ainda temos muito pela frente, e o Presidente da República falou inclusivamente da questão desta cooperação com esta empresa americana, não é? Esta cooperação público-privada para a criação do Parque Luiana. Isto sobretudo porque ainda há muitos problemas ambientais por se resolver, mas não fiquemos por esta homenagem para poder pensar que está tudo bem. Não é que está bem, é que alguém olhou para aquilo, para o pouco que a gente fez, e decidiu homenagear como forma de incentivar, de encorajar para que possamos fazer mais. E, aliás, o Guilherme disse muito bem, temos problemas de base, temos problemas das nossas praias, a conservação das nossas praias, que não é das melhores, temos problemas inclusivamente da infraestrutura, da indústria, para a própria reciclagem do lixo que nós produzimos aqui, que ainda nos debatemos, até bem recentemente tivemos problemas em Luanda por causa da má gestão do saneamento. Quer dizer, então temos muitos outros desafios, mas esta homenagem é justamente para isso. Eu olho para esta homenagem como um incentivo e não como um ganho. Então vamos ficar mesmo pela homenagem. Agora, Guilherme da Paixão, vamos passar para o próximo tema, o arranque do processo de registro eleitoral oficioso no quadro da preparação das eleições gerais de 2022. Este passo que foi dado é fundamental para que o pleito eleitoral corra da melhor forma possível? Sim, acho que sim, porque está dentro do quadro ao nível do Ministério da Administração do Território, as administrações, os governos provinciais. Aliás, eu não diria o epicentro, mas é o proscênio, não é? O começo, o início, para que se dê garantias de que teremos eleições, particularmente, e das últimas eleições até cá houve mudanças, como é normal, morreram cidadãos e nasceram outros, uns tantos outros acabaram por ter a idade já com... a maioridade. Exatamente, que tem que ver com a votação, não é? Que vão poder ser elegíveis do ponto de vista das garantias jurídicas, mas há um senão nisto, é o facto de... Eu estive a acompanhar ao nível do Bengo, houve já uma reclamação de um partido na oposição, no exercício do teste, levou praticamente 2 horas para sair um cartão. Ou seja, isto começa a questão da morosidade. Exatamente, que isso pode criar muitas complicações. Já temos aqui fila para o pão, fila para o banco, fila para o telemóvel, fila para o autocarro, fila para o candongueiro. Ou seja, vamos criar um problema. E como a questão das eleições engrandece muito o partido que governa, até certo ponto, para a imagem externa, e também para os partidos na oposição, que lutam para ser poder, isso pode desmotivar numa altura em que estamos numa situação em que o cidadão está a lutar para a barriga.
E se nós não criarmos um mecanismo que facilite o cidadão, poderemos ter absentismo muito grande. Eu estava com o Milonga em off, os três, o Bento também, ao ouvirmos uma informação de Portugal. E Portugal tem 11 milhões de habitantes, estão 9 milhões de habitantes que vão ao voto. Isso é muito bom. Nós com 29 milhões, se não 27, há quem diga em 30, se conseguirmos ter, e está-se a falar em 14, que eu acho que é muito pouco, ou 12... A população votante. Exatamente. Eu acho que devíamos conseguir atingir 18 ou 19 milhões. Em função do... O ministro da Administração do Território deu um indicativo de 12 milhões. 12 milhões. E eu acho que se compararmos com 2014, quer dizer que não evoluímos muito. E de lá para cá, já muitos saíram da fasquia dos 16 anos para os 19. Então é um período de vermos, apesar de termos morrido também muitos, mas ainda assim, ficarmos 12, se irmos recuar para 2017, é muito pouco. Devíamos evoluir mais. Devíamos ter mais cidadãos, ou seja, a cidadania, a questão da comunicação e a facilitação para a obtenção destes documentos tem de ser da maneira que o cidadão não perca nada na sua vida, ou seja, ao ir tratar ele sente tudo uma facilidade, porque se criarmos dificuldades e os equipamentos não estiverem prontos a tempo de facilitar o cidadão, nós poderemos ter absentismo, passa aqui o termo, ao nível das eleições, e que depois quem perde com isso é a questão da democracia. Estamos nos primeiros dias desde que aconteceu o lançamento. Não acha que nos próximos dias o quadro poderá mudar? Estamos aqui para analisar nos próximos domingos e ver se está bom ou não. Mas a partida já começou mal. Não sei se tomaram Mas não é melhor começar, Agostinho Gaeta, não é melhor começar do que não começar? O melhor é começar com as condições todas muito bem criadas, com os projetos todos bem idealizados e depois dar o arranque com toda a certeza. O Kazenga, por exemplo, começou com algumas dificuldades. Cidadãos lá que não conseguiram no primeiro dia, não conseguiram tratar o seu cartão de munícipe porque faltou energia elétrica. Vejam lá, faltou energia elétrica, faltou internet. Quer dizer, estamos a começar um processo que se pensa que vai revolucionar a maneira de podermos fazer o registro eleitoral e a partir de já começamos com outros problemas anteriores. Num dos programas aqui que nós tivemos, e o Milonga fez menção, que Luanda praticamente já há muito tempo que não falha energia elétrica. Não acha que foi um caso, uma situação pontual? Não, mas ainda ontem a zona do Golfo estava com apagão. Eu volto a dizer... Eu ando volta e meia, as nossas avenidas estão todas as escuras. Mas nós temos ainda problemas graves de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica. A internet, então... Já que fez e nem vou falar da internet. Já que fez se se conta em tratar esse cartão de município com serviço da internet, isto vai ser um falhanço total. Já que fez menção a uma referência que eu havia feito. E filo na perspectiva comparativa. Se nós, honestamente falando, estamos aqui 4, representando cada uma zona distinta de Luanda, onde vive, olhando para a estabilidade da energia hoje, se compararmos a 5 anos, 10 anos atrás, há ou não há muita diferença. Eu não estou a dizer que é perfeita. Já nem devia ser discussão. Era só devia ser discussão. Devíamos ter a energia em condições de nem sequer. Porque Luanda está sendo da luz. A questão não é essa. Não. Houve evolução, claramente que sim. Pois, claro. Há, num outro momento, um ou outro apagão. E é importante descoordinar aqui. Uma coisa. Outro apagão não. Há mesmo apagão. Não vamos olhar sobre o nosso umbigo. Não, mas eu também vivo num bairro. Gaeta, e para não ficar aqui a pensar que está a se referir. Às vezes vemos num bairro privilegiado. Claro que não vai faltar energia. E é importante. Há aqui dois. Quando nós falamos de energia elétrica, devemos aqui separar. Uma coisa é o fornecimento da energia elétrica ao cidadão, e a outra coisa, e eu estou de acordo consigo, que é a iluminação pública. É uma discussão que temos que procurar. Exatamente, em função daquilo que o Gaeta disse. A iluminação pública, a falta de iluminação. Falava aqui com propriedade que é o Diambu, são coisas bem diferentes. O apagão da iluminação pública não significa necessariamente que tenhamos o apagão em nossa casa. É preciso não fazer essa questão. Agora, eu não estou a apelar ou a fazer apologia de que faltar energia seja normal. Atenção, que fique claro.
Bento dos Santos, Claro. vamos ouvir. Sim. Milonga Bernardo, vamos ouvir o Bento dos Sim, Santos. eu acho que para podermos retomar o centro da questão que foi levantada Sim, pelo sim. Manuel Augusto. Essa foi uma nota que eu fiz. Estamos a falar do Ainda registro não tocaste no eleitoral assunto. oficioso. Pois, e o que é que houve a intervenção do Guilherme da Paixão, houve também, o Gaeta também fez um comentário, mas já houve aqui, logo à partida, uma tendência negativa no processo. Eu gostaria de dizer que nós temos em atenção que o registro eleitoral oficioso tem um período que vai de setembro até março. Até março do próximo ano. 2020. O ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, concedeu uma entrevista na televisão pública de Angola que teve uma duração de mais de 1 hora. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade. Ótimo, Tivemos acesso. ótimo. Desculpa, Só de entrevistas não valem. deixe-me só concluir. E muitas das questões que foram aqui levantadas, que estão ligadas às falhas, que parece que nos interessa mais, porque acabamos por parecer que estamos melhor Mas então do as que os falhas outros. não contam, Num momento só, falhas não muitas das contam. falhas que foram aqui levantadas, que está a dar a impressão que o processo já vai mal, quando o processo está a início, muitas delas vão ser inclusive ajustadas e conformadas à medida que vão tendo, porque aqui em Luanda podia não falhar energia, e atenção, não estou a defender que não falhe. Sim. Aqui em Luanda podia não ter internet, e se estivéssemos a ter conhecimento que numa outra região, numa das outras províncias do país, tivesse essa falha, nós talvez estaríamos a amplificar isso como se tivéssemos a pôr em causa o processo. Não é isso que está em questão. O que está em questão é que o processo foi lançado e nós sabemos que numa altura como esta e com o período que há, nós vamos, nem sequer vamos fazer recurso ao benefício da dúvida, mas vamos ter, pelo menos, a tendência de que o processo vai ser razoável, vai correr da melhor forma, com as críticas que são válidas de ser feitas, mas não podemos logo começar a descredibilizar o processo, logo porque, quer dizer, já falamos que não houve internet, mas em nenhum momento ouvi nem o Gaeta, nem o Guilherme da Paixão a falar de um dos municípios que já fez o registro de 10 ou de 30 pessoas. Eu ia falar só que o momento só, Gaeta, quando estiverem... É isso, Guilherme da Paixão e Gaeta. Eu acho que quando nós estamos a fazer intervenções públicas, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que buscar o negativo e o positivo. Porque o cidadão, ao ouvir que falhou energia, que não há internet, logo a princípio pensa que o processo em si já é falhado. Mas o que está feito do ponto de vista positivo está feito. Não, mas não, isso é Estado, todos nós fazemos parte do mas Estado. o Estado não vive só isso do nem negativo. vincula diretamente ao governo, ao Estado. Guilherme da Paixão. Guilherme da Paixão. O seu na sua casa, a educar o seu filho. Não, este não é um programa só para trazer o que é negativo, senão no mínimo não estamos a fazer nada. Nós temos que olhar, nós temos que, desculpa, o cidadão pode consultar as notícias, pode consultar a entrevista. Mas também tem que saber que é responsabilidade do governo. Sim. A gente que paga para isso, para poder passar a informação. Por isso, mas a passar a informação. Aliás, podem pagar aqui um bocadinho a lá, que para lá que também não, mas atenção, Guilherme da Paixão. A informação, nós, aliás, estamos aqui no meio onde as pessoas conhecem, inclusive, a construção jornalística. Nós sabemos o que é notícia e como se constrói a notícia. Sim. Mas é isso que nós temos o dever também público de informar com verdade, com imparcialidade. E nós temos que ter o cuidado de não passar só o negativo. Sim, porque ao dizer que, por exemplo, falamos do Kazenga, é uma das regiões, é uma das áreas, é uma localidade, é um facto. Mas há outras. Nós temos que ter equilíbrio, dizer, olha, no Kazenga falhou não energia, há tempo mas para falar sobre o doutor Bento dos Santos. Tem que perceber que não há tempo. Milonga Bernardo. Temos que ter cuidado. Milonga Bernardo. Já passo a palavra palavra ao Milonga Bernardo. Gostava só de colocar aqui uma questão e depois os demais jornalistas aqui presentes poderão também responder. Como é que será o próximo pleito eleitoral, já que um elevado número de jovens, muitos dos quais descomprometidos, não fazem parte de nenhum partido político, vão votar-se pela primeira vez? Eu penso que o pleito eleitoral que se avizinha será um pleito eleitoral renhido, e ainda bem que assim seja, porque de pleito a pleito eleitoral todos nós vamos aprendendo. Cidadãos vinculados a partidos políticos e não vinculados vão ganhando maior maturidade política, mas também vai depender muito daquilo que será a mensagem que os grandes players passarão para fora. Atualmente, qual é a mensagem que os partidos políticos passam? E eu aqui gostava de sublinhar... Responda primeiro a minha questão, depois vai continuar. Sim, eu estou mesmo a responder a sua questão, ao sublinhar a mensagem, e no âmbito da mensagem, ontem o primeiro secretário do MPLA
em Luanda, portanto, falou a questão do respeito à tolerância, passou essa mensagem aos seus militantes. Eu penso que essa mensagem de muita responsabilidade deve ser abraçada por todos os players, não é? A mensagem da tolerância, a mensagem de cada um levar a sua mensagem, mas perceber que do outro lado pode ter alguém que não concorde com a sua mensagem. Eu não sou obrigado a concordar com o Guilherme. Não concordar com o Guilherme não faz do Guilherme meu inimigo. E o camarada Bento fez questão de dizer isso. Mas quem for, não estou a responder. É da mensagem, não é? É da mensagem. A mensagem de tolerância, de respeito. Estamos a falar da juventude. E essa mensagem, sobretudo, da juventude, que é uma franja da sociedade que não é só maioritária, mas também é uma franja que está mais expectante, sobretudo para quem nunca votou. Agora, eu gostava de entrar um pouco nessa questão do processo. Por quê? O que é um processo? Um processo, estamos a falar de uma sequência de atos que visam um fim. Portanto, e um processo, estamos a falar de uma sequência, começa e vai terminar, e a questão é se este processo, e tem um determinado fim, que é o objetivo. É claro que no início, todo e qualquer processo, ao longo da sua materialização, poderão ter momentos altos e menos e baixos. O mais importante é que os elementos baixos sejam identificados e quem tem a responsabilidade de executar esteja disponível a ouvir e a alterar ou experimentar novos métodos para melhorar. Portanto, e a questão que eu coloco é: quem está na execução tem ou não tem disponibilidade para ouvir essas críticas que são lançadas e depois procurar de forma dialogada e experimentar outras, caso seja o caso em concreto, experimentar outras soluções para que no final se atinja um fim pretendido. Bom, essa é a melhor questão que eu gostava de deixar, e espero que todos os players e não os players juntos possamos conseguir encontrar as melhores formas para que efetivamente este processo corra sem lisura, com a intervenção. E eu aqui já estou preocupado porque alguns partidos políticos foram dizendo que não têm capacidade para ter os seus nessa altura já são fiscais? Ainda não. Os seus observadores. São observadores, mas tem uma designação que me foge agora. Ouvi a FNLA, o PRS, a dizer, não, vamos tê-los aí onde for possível. A FNLA também disse que era importante para depois não ficarmos aqui com uma manta de especulação, que efetivo, sobretudo os partidos políticos pudessem acompanhar. O Milonga Bernardo não respondeu na totalidade da minha questão, mas vou colocar de outra forma ao Bento dos Santos. Olhando para a movimentação do xadrez político, como é que será o próximo pleito eleitoral? O MPLA ainda vai ganhar com maioria absoluta ou nem por isso? Você quer saber quem vai ganhar? Não, porque você não perguntou? Não, mas essa questão agora é para o Bento dos Santos. Manuel Augusto, esta é uma pergunta esta pergunta vem toda ela coberta de uma rasteira e a resposta acho que deve vir para este lado, mas deixe-me dizer que o partido que vai desculpa, ela está com dificuldade em responder isso? Não tenho dificuldade nenhuma. Não tenho dificuldade nenhuma. Quer dizer, eu não vejo aqui, elas têm é que são logo a partida, nós sabemos que há partidos políticos que já fazem discursos de fraude. Logo à partida, nós já sabemos que há partidos políticos que tentam, inclusive, fazer crer que os outros partidos que têm tido um melhor desempenho, que têm estado mais preocupados em convencer e mobilizar os eleitores para poderem aderir às suas causas, acham que deviam também cruzar os braços como tem acontecido. Então, é por isso que eu considero esta pergunta uma rasteira, uma vez que nós estamos ainda numa incerteza. Eu dizer que o MPLA vai ganhar com maioria... Santos, mas qual é o partido que está melhor preparado nesta altura? Bem, evidentemente que nessa altura o partido que mostra maior capacidade de mobilização é o MPLA. Mas a mobilização da UNITA Bento dos Santos, a mobilização da UNITA na última manifestação não diz nada? Manuel Augusto, a UNITA é o maior partido da oposição. Isso tem que dizer alguma coisa.
Se a UNITA pega, não sei qual é a estratégia que usam, mas se fazem recurso a todos os militantes para poderem dar a impressão que têm força de mobilização, isso pode parecer que é alguma coisa. Sim, isso pode parecer que é alguma coisa. Mas agora, se... Mas atenção, mas quando a UNITA pega militantes de todo o país para estarem num único lugar, para dizer que é um partido que tem capacidade de mobilização, eles têm que ter argumentos para tal. Quer dizer, agora, é o mesmo que o MPLA quando fecha as escolas, utiliza os diretores de escolas que é para mandarem os alunos para... Utiliza autocarros da Tecul, da Macom, para levar gente a manifestação. Esse é o tal discurso que soa muito bem para quem não está a ter sucesso nos seus afazeres. É um argumento que justifica o insucesso. Mas vemos isso. Calma, Guilherme da Paixão. Escolas fechadas, calma, Guilherme da Paixão, porque inclusive a quem não está bem, a quem não tem feito o seu trabalho, tem que procurar justificar a si mesmo. O adversário vai buscar as mesmas práticas agora, do quando outro. Quando tu te deparas com uma máquina mobilizadora como do MPLA, que tem capacidade de galvanizar só com uma das suas organizações a toda outra força política que tenta se opor, é claro que o prognóstico que se faz fica visível. Mas depois vem o discurso da fraude. O Manela é o moderador. Exatamente. Vamos só... Não, mas não tiras o lugar do Manela. Eu sou partidário. Mas vamos reparar. Eu tenho 3 refeições ao dia. Mas eu sei que há militantes do MPLA que só têm uma refeição ao dia. Mas não deixam de ser cidadão. Mas não deixam de ser militantes do MPLA. Sim, não, claro que não. Não deixam de ser. Isso é que tem atenção. Tem dificuldade, não tem energia, não tem água, não tem acesso na zona dele. Não acha que esse cidadão também no seu interior, ele não deixa de ser militante do MPLA? Claramente não. Mas não acha que este mesmo cidadão se aparta sem uma coação de ir a um ato de massa, se não lhe for dito de que caso não vá, você perde este lugar ou aquele lugar? Olha, Guilherme da Paixão, é muito essa pergunta. Eu acho que estamos aqui a fugir o cerne da questão. Bento dos Santos. Não, essa questão do registro oficial, essa questão do Bento dos Santos, essa questão do registro oficial já foi ultrapassado pelo Agostinho Gaeta. A questão agora sim. Só vai continuar a ser militante do MPLA, porque o militante do MPLA tem consciência da realidade que vive. Tem consciência que se constrói o país com trabalho. Há militante descontente, há militante sem água, há militante sem energia. Por isso é que o MPLA tem o maior grupo de eleitorado. Porque dentro desse grupo de eleitorado tem consciência do país que vive e que precisa ser construído. Muito para obrigado. Se viver. Se não fosse assim, seria Milonga Bernardo, vou ter que dizer que os militantes do MPLA estão todos bem, não é? Aliás, não estaríamos a falar são problemas dos angolanos, os problemas e os sucessos são dos angolanos, independentemente da cor política ou partidária. Agostinho, vamos também responder essa questão que eu coloquei há instantes ao Bento dos Santos, saindo já um pouco da questão do registro eleitoral oficioso. A questão da preparação, essa movimentação. Qual é o partido que está melhor preparado? Sim. Olha, eu vou... O Guilherme da Paixão ainda não falou. Sim, fez apenas uma intervenção. Agora no meu momento poder falar antes que o tempo se esgote, já vejo que a hora vai passando e já cheguei tarde e não vou mais querer perder a oportunidade. Portanto, obviamente que o doutor Bento dos Santos tem toda a razão, está coberto de razão. Por aquilo que diz que o seu partido provavelmente vai vencer as eleições, mas é mais porque é também o partido que está a manusear todo o processo eleitoral. Então é muito fácil. Deixa-me concluir. No âmbito daquilo que é o próprio processo de registro eleitoral oficioso, é o partido também que domina, que tem um homem que domina, que lidera a CNE. Então está todo um conjunto de elementos aí bem cozinhados, bem preparados para que seja ele o vencedor das eleições. Caso não fosse, a questão do presidente da CNE já devia ter sido resolvida. O próprio presidente da República já devia intervir para se resolver esse problema da liderança da CNE. Mas o presidente da República... Atenção à questão da independência dos órgãos. Estou a dizer isso com toda a independência dos órgãos, porque a nível desses órgãos que devem atuar, não estão a atuar. Mas como é que você está colocado dentro da República? É que nós chamamos. Bento dos Santos, vamos deixar o Gaeta terminar. Calma, Manuel Augusto, a fraude está a partir, inclusive, mas é que discurso é
dissonante. Augusto, é dissonante. Está a fazer a psicologia inversa. Estão a usar a teoria da psicologia inversa. É dissonante. Vamos deixar o Agostinho terminar. É dissonante. Nós apelamos ao Presidente da República que não intervém, por exemplo, em determinadas situações. E muito bem, no âmbito nas situações que não interessam, não intervém. Qual é a situação? Ele não foi nomeado Presidente da República. Ele não foi nomeado Presidente da República. Foi eleito. É um órgão independente. Mas é uma questão que eu estava a dizer que a partir da, se olharmos para esses mecanismos. Quer dizer, assim não há debate. Peço desculpa, Gaia. Peço desculpa, Gaia. Não podemos fazer isso. Tenha bondade, Gaia. Portanto, também termino por aqui o meu intervenção. Vou passar ao Gui da Paixão. Guilherme da Paixão também ainda não parece até que está numa sessão parlamentar. Ora, sobre essa já sua estou a ver muito à pergunta, esquerda lá no Parlamento. Existem muitas coisas e eu acho que, Manuel, se nós não sei se é lá que vai ter peito para suportar este programa no período eleitoral, porque se assim for, vai ganhar muita audiência. Se for no modelo do Brasil, eu estarei aqui consigo e o Gaia. Haverá muita audiência. Lhe garanto que há muita coisa a falar sobre a sua pergunta, mas sendo sintético, eu acho que, parafraseando aqui o Gaeta, há já toda uma máquina desde 1975, desde dia 12 de novembro de 1975. O MPLA é o governo. Então o MPLA governa e quer as esferas financeiras, que é o mais importante, por isso o Milonga aqui diz bem, alguns partidos não dá, é na oposição, porque eles lutam para serem poder e não estão lá para permanecer. Da política, não é? Na oposição, já estão a dizer que estão com dificuldades e eu vos falo com propriedade porque estive nos dois pleitos a trabalhar e via em mesas que não tinham representantes porque não tinham sequer dinheiro para custear a alimentação. Ficavam 2 dias, depois o pagamento também era aquele retardado. Então o MPLA tem uma máquina de empresário, aliás, recordam-se vocês dos comitês de especialidades, não é? Tem toda uma máquina oleada por causa do sistema que criou e que quando não tem verbas institucionalmente adquiridas, são os seus que acabam por impor todo esse valor financeiro. Não existem pessoas na oposição que também têm empresários. Manuel, nós temos, dê uma palavra. Bento dos Santos, vamos só deixar o Guilherme da Paixão. Estou a vos dizer isso com provas. Temos um sistema bancário que é todo ele trabalhado. Eu desafiava o Manuel a me explicar, ou melhor, a me dizer se exista um único diretor-geral, diretor administrativo ou diretor pedagógico de uma escola pública que não seja do MPLA. Não há. Você vai perceber, vamos dizer que não há. Isto porque o Gaeta dizia a máquina está tão pouco trabalhada que o MPLA Guilherme da Paixão, não faça isso. Mobilização isso não é informação. Usa meios do Estado. Guilherme da Paixão usa meios do Estado. Atenção. Nós estamos num Estado democrático. Pelo menos no papel. Então deixa-me terminar na responsabilidade pública. Está bem, mas quero falar? Estou a dizer que tem toda esta máquina e esta máquina faz com que o MPLA mostre, tanto é que nós já falamos aqui dos órgãos de comunicação social, aquilo que é a força. Mas esta força, como eu perguntava aqui ao meu confrade Bento, será que esta força é uma força verídica ou uma força que é apenas pintada de que o MPLA tem toda esta máquina trabalhada e que os seus militantes, que são muitos na verdade, levam consigo até chegar o ganho do pleito eleitoral? Eu tenho algumas dúvidas, porque do ponto de vista do número de população que temos, a maior parte da população angolana é pobre. Se a maior parte da população angolana é pobre e o MPLA tem a maior parte da população, estamos a falar que a maior parte dos pobres em Angola são do MPLA. Guilherme da Paixão, há pouco tempo fez uma pergunta e quando eu falei do discurso, os militantes da UNITA são todos ricos? Claramente que não. Então são militantes da UNITA por quê? Pelo dinheiro ou pela ideologia? Tu dizes que tu tens. Por isso é que o Gaeta pode dizer que do ponto de vista daqueles que não têm um partido, que são apartidário, dali a pergunta do Augusto, esses que não têm uma filiação partidária, como é que será a sua, não diria pressão, mas a sua ação para escolher na altura do voto, porque eles não têm ligação partidária? Todas essas análises são perspectivas, são projeções. Estamos a fazer projeções. Uma questão que é muito grave que levantaste e que não pode ficar sem um comentário. Primeiro, falou do comitê de especialidade. Eu não sei se alguma vez já foi militante do MPLA. Não, nunca fui. Mas como é que afirma
que os militantes do MPLA são, os comitês de especialidade são bases de empresários. Como é que diz isso? Mas vocês não criaram o comitê de especialidade dos empresários do MPLA. Guilherme da Paixão, Guilherme da Paixão, deixa-me falar. São áreas de troca de conhecimento e saberes, são áreas de interdisciplinaridade, não são áreas econômicas como faz referência. Desculpa, Guilherme da Paixão, atenção. Não se defendeu, conheço Guilherme da Paixão. Calma, diante de uma situação. Guilherme da Paixão, deixa-me falar. É tão normal. Não tem que ouvir. Deixa ele dizer. É tão normal. Guilherme da Paixão está a falar. Guilherme da Paixão. Bento dos Santos e Guilherme da Paixão. Infelizmente, vamos ter que passar para um próximo tema. Vamos falar sobre o MPLA numa próxima oportunidade. A FNLA tem agora um novo presidente, Nimi Nsimbe, é o novo líder da FNLA. Agostinho Gaeta. Amigo do Milonga. O novo líder da FNLA tem capacidade para galvanizar o partido para o próximo pleito eleitoral. Olha, Manuel Augusto, uma pergunta muito interessante. Se Nimi Nsimbe tem capacidade ou não para galvanizar... Olhando para o seu histórico político. É o nome do rei, não é? Nimi Nsimbe é um militante soberano. Pois, é um militante antigo da FNLA, mas tendo em conta, primeiro, o seu histórico, em termos de pujança política, não tem um grande histórico, não é? Não tem um grande histórico, mas pronto, sempre foi um militante ativo da FNLA. Mas aqui a questão que se coloca é o que nós temos estado a defender nos últimos tempos que falamos da FNLA, é que a FNLA precisa de uma nova energia nos seus corpos sociais para dinamizar e estar à altura do desafio que se avizinha já para o próximo ano, o pleito eleitoral. E não estou a ver, a menos que essa eleição seja apenas por uma questão de apaziguar os ânimos e reencontrar, ou seja, reconciliação das partes desavindas, aquela ala que era liderada por Ngola Kabango e também a ala que até então foi liderada por Lucas Benguingonda, a menos que os militantes tenham decidido em votar em Nimi Nsimbe para pelo menos ser uma ponte de equilíbrio entre as partes desavindas. Não estou a ver, pela idade que tem também e pela sua pujança política, pelo menos aquilo que a gente sabe, se vai conseguir no próximo pleito eleitoral estar à altura dos outros concorrentes. Pode até chegar ao pleito eleitoral e tentar disputar um melhor lugar, mas à partida tudo também vai depender da estratégia que se vai desenhar. Obviamente que não será ele sozinho, esperamos que tenha no seu staff pessoas com experiência política suficiente e que aproveite a experiência do próprio Ngola Kabango e também a experiência do próprio Lucas Benguingonda e de todos esses elementos que ladearam essas figuras proeminentes da FNLA para poderem então fazer uma FNLA diferente, fazer uma FNLA capaz de fazer de facto frente aos outros partidos políticos. Se assim não for e se não se pensar também numa aposta mais forte no braço juvenil, na juventude do partido, dar mais oportunidade aos jovens de poderem ser mais criativos, de poderem realizar mais atividades, poderem também estar nos lugares de decisão, então não se pode esperar muita coisa desta FNLA agora liderada por Nimi Nsimbe. Eu vou pedir aos meus convidados que sejam muito sintéticos na sua abordagem, particularmente nessa questão da FNLA. Vou dar ao Bento dos Santos, ao Milonga Bernardo e também ao Gui da Paixão apenas um minuto, vai ser mesmo breve. Bento dos Santos, devia-se apostar em jovens na FNLA? Bem, eu não sou apologista do conceito de que um determinado grupo social deve ser o único e exclusivamente capaz de alavancar qualquer projeto que seja político ou social. Ultimamente temos falado muito da juventude, realmente é um grupo que representa uma grande, tem um número muito significativo que constitui a nossa sociedade, mas a FNLA, por aquilo que sabemos, né, e fico feliz porque até agora ainda não ouvi a transferirem a responsabilidade ao MPLA dos problemas internos que a FNLA vive, mas sabemos que o problema do Congresso se estendeu, porque houve, infelizmente, houve a eleição de dois presidentes. E eu creio que... Mas agora o Pedro Dalla diz que está aberto a dialogar com... Sim, eu acho que sendo a FNLA um partido histórico e com algum conservadorismo,
é uma grande oportunidade para aqueles que, principalmente alguns líderes históricos do partido, puderem então congregar esses jovens e essa nova energia, essa nova força que vem a dar sinais que é possível uma reconciliação para alavancar o partido que a todos nós interessa, para poder inclusive fortalecer a democracia que está instalada. Mas da forma que começou, infelizmente não foi a melhor, mas está tudo em aberto e creio que o Tribunal Constitucional também devia fazer-se ouvir, porque há um processo que até agora ainda tramita no Tribunal Constitucional que a certo ponto contribui para essa situação que se vive. Guida Paixão, estamos a caminho do fim do conflito na FNLA? Bem, ou essa eleição de Nimi Nsimbe coloca um fim? Bem, Nimi Nsimbe, na verdade, primeiro lançar aqui uma nota, ele foi sim o primeiro soberano do Reino do Congo, foi pai de Nimi Nlukeni, o nome que dá exatamente. Um grande abraço aí ao professor João Reis, da Escola Ciência Clínica, que ajudou-nos neste esclarecimento, professor de História. Dizer que a FNLA foi rotulada durante muitos anos, deram-nos essa imagem da FNLA muito negativa, até porque a FNLA, dentre os 3 contundentes, foi daqueles que não participou diretamente na Guerra Civil. Só isso já dava partida a um peso à FNLA, a ser uma força política muito ativa. Eu tenho estado, até enquanto historiador, a trabalhar muito nesta visão para a FNLA, que seria de bom tom, que no próximo pleito eleitoral, a mim soava bem se tivéssemos 9, 10, 12 forças políticas para aguentar o Parlamento e vermos muitas sensibilidades, porque somos um país bastante grande, teríamos muita representatividade por causa do leste, do sul, do norte da Angola, do litoral. Seria muito bonito isso e não concentrarmos as forças só ao MPLA e à UNIT. É verdade que aqui depende de cada partido do trabalho que vai fazer. Mas a questão da FNLA, ainda bem que chegou-se até a este ponto, e vamos aqui fazer, enquanto angolanos, que as coisas caminhem no bom sentido e que haja de facto uma reunião interna que amenize e que não se venham mais com fantasmas para a FNLA. Eu acho que também, aliado à questão dos jovens, particularmente por sermos um país maioritariamente jovens, seria uma boa oportunidade para aqueles jovens que estão descontentes com as políticas do MPLA e da UNITA, que são apartidários, quer de um e de outro. Seria uma oportunidade fundamental aqueles que almejam resolver os problemas de Angola, estando na ação política, filiarem-se a partidos como este, como a FNLA, porque muitos dos mais velhos da FNLA já estão na casa dos 80, dos 70. Uma porta aberta para si, não é? Eu acho que faço um bom papel no jornalismo e na história, e não no partido, a política. Até eu julgo que aqui a FNLA deve se reencontrar, deve ser o ponto de partida, e nós temos de fazer fé que a FNLA não desapareça. Continua, aliás, eu tenho uma simpatia muito grande pela bandeira da FNLA. Do meu ponto de vista, se me pedissem a opinião, para mim seria a bandeira da República de Angola. É muito linda, mas não é muito por ali, é pela história também da FNLA. Eu acho que deve-se fazer um trabalho internamente, eles analisarem e tirarem este rótulo da FNLA e fazerem com que a memória de Holden Roberto seja exaltada, para que amanhã tenhamos aqui o panteão de Holden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi, e possamos ver futuramente os nossos netos ou bisnetos verem esta Angola reunida em 3 para essa unificação que queremos de brilho da nossa... Vamos também ouvir... Só 30 segundos, se me permitir. A FNLA, por uma questão estratégica, no próximo pleito eleitoral, não devia concorrer, porque se tiver menos de 0,5% de voto, ainda corre o risco de ser extinto. Então, para preservar essa história... Mas também existem pessoas que dizem que a FNLA só não foi extinta por solidariedade. Dizem. Não sei de quem. Dizem. Não sei quem foi solidário. Quem disse isso. Mas o Manuel ouve uma questão... Ou foram aqueles que diziam que a FNLA como pessoa e criar essa solidariedade. Não sei, não. Não sabe. Mas por uma questão estratégica, a FNLA devia repensar melhor, se reestruturar, se reorganizar e no próximo pleito eleitoral simplesmente não concorrer por uma questão de vamos ouvi-lo também. A primeira nota positiva é saber que quer Lucas Ngonda, quer Ngola Kabango, nesta altura estão à margem, digamos, da liderança da FNLA, porque infelizmente após a morte de Holden Roberto, os desencontros entre Kabango e Ngonda fizeram afunilar a FNLA, tornando-se hoje neste cristal quebrado em que se encontra. Num partido pau. Sim, está aos frangalhos. Andou em caminhos ímpios e infelizmente os resultados foram perniciosos. A outra nota, já negativa, tem que ver com o facto de, infelizmente, mais uma vez, corremos o risco de ser, por via judicial,
que se vai decidir quem é que efetivamente será o presidente da FNLA. Isso não deixa de ser uma nota negativa. Mas, entretanto, é importante saber que o destino da FNLA, independentemente dessa questão judicial, está muito dependente daquilo que deverá ser a concertação de diálogo entre Nimi Ancine e o Pedro Dalla. Pedro Dalla. Eu acho que até para uma saúde do próprio presidente Bengue podia deixar que inicialmente pronunciou-se ter boa relação com todos os militantes da FNLA, e esperamos, porque a FNLA, do ponto de vista histórico, tem o seu peso na história do nosso país, enquanto ainda movimento de libertação nacional, tal como o MPLA e a UNITA, e faria bem que efetivamente nós pudéssemos ter estes três na nossa história política. Mas claro que isso não depende de benevolência, depende claramente da organização e de estruturação interna. Muito obrigado. Vamos passar para o nosso último tema. Guilherme da Paixão, sentes-se seguro em Luanda? Não, porque olha, eu coloco essa questão por causa do número de assaltos que tem estado a acontecer e a insegurança aqui em Luanda. O que acontece com um pode acontecer conosco. A situação está muito complicada. Eu vi os pronunciamentos do primeiro secretário do MPLA. É verdade que só isso não vale, mas já é uma ponta, porque o governo é que está no poder, e uma reação de uma entidade como esta pode mover as autoridades em função de ser o partido que governa para a mobilização. É que os bandidos, os gatunos, já não estão a medir. Em plena luz do dia, ao pé de esquadras, estão a fazer as ações. Eu fui levantar alguns valores, tinha muito medo de levar em cash. E qual é o papel da polícia? Tu nunca sabes que a pista vem dentro do banco, quem é que diz, como é que aquelas situações decorrem, mesmo Luanda com todo esse frenesim da circulação rodoviária, mas os indivíduos lá estão. Eu gostava muito de saber se é CISP, não é CISP para meter no arroz, confundo, se é isso mesmo, CISP, né? Lá das comunicações, tem a ver com as imagens e tal. Nós ainda não temos toda a Luanda gravitada com câmaras de segurança. E agora vem um senão, um mal que aumentou outro mal, e as máscaras, que ajudam ainda dificilmente a detectar quem são os indivíduos que estão de máscara, de boné, encapuzado, e isso depois pode complicar o trabalho da polícia. Mas costuma-se a dizer que a polícia em Luanda, contrariamente em outras cidades de Angola, conhece onde estão os bandidos e facilmente os consegue apanhar. Agora, o pior nisso é que está a haver vítimas mortais, gente que já está com fome com esta situação. Eu acho que uma das situações que podíamos alterar um bocadinho era, eu acho que é uma diretiva, eu não domino bem, não sei se o Milonga, juridicamente o Milonga domina, é o facto da a polícia, eu enquanto cidadão parece que posso ir a uma esquadra e dizer à polícia que quer levantar um montante e ser acompanhado. O banco depois dá uma nota de irresponsabilidade. Mas a questão da insegurança dos assaltos não é só nos bancos. Pois, mas há muito mais. Aliás, vimos aquela situação da jovem no Zango que foi violentada, depois morta. Estamos num clima que nem no período de guerra tivemos isto. Então, eu não estou seguro e gostava que a polícia estivesse presente em mais pontos, não é? Assim como a ausência dos agentes reguladores do trânsito, há também a polícia de ordem pública. Nós passamos em 3, 4 quarteirões, não há. E nós gostávamos... Muito obrigado, Guilherme da Paixão. Vamos ouvir também o Bento dos Santos, relativamente à questão dos assaltos. Bem, realmente há um sentimento de insegurança que tem vindo a instalar-se, principalmente com esta nova revolução tecnológica, não é? As informações chegam muito mais rápido a qualquer pessoa que tem um dispositivo tecnológico, e o sentimento de insegurança em função da prática de crimes também tem estado cada vez a ser mais do nosso conhecimento, e isso, como disse bem o Guilherme da Paixão, acaba por nos criar medo. Essa é a palavra mais acertada. Nós ficamos com medo, e uma sociedade, quando os seus cidadãos sentem-se inseguros, não trabalham convenientemente, não exercem as suas atividades como deve ser. Há aqui um desafio para a Polícia Nacional poder, e disse bem, eu também acho que, concordo com o Guilherme, creio que todos nós, é preciso mudar rapidamente o quadro operacional da Polícia Nacional. A polícia tem que estar mais presente na rua. Nós precisamos saber que está aí o polícia para nos transmitir segurança, e não está aí o indivíduo, que nós hoje nem conseguimos diferenciar. Falou bem também sobre a questão das máscaras, porque hoje, inclusive, se tu vês uma moto a vir a tua atrás, já tens logo o sentimento de segurança, porque pode vir a ser assaltado.
A polícia tem rapidamente que adaptar, e porque a segurança pública é preventiva, não pode ser reativa. E nós, se estamos com esse sentimento de insegurança, é porque a prevenção como tal está a falhar. E Muito não obrigado. podemos tapar com o sol com a peneira. Certo. Milonga Bernardo. Olha, a par do... A polícia não está a fazer o seu papel. Eu não diria assim, não faria esta categorização assim, mas penso que efetivamente em alguns momentos não está a ser, digamos, pontual, portanto, porque se há uma estrutura que deva garantir a segurança dos cidadãos e em alguns momentos temos tido essas imagens com algum requinte de crueldade, efetivamente é porque quem deveria garantir a segurança não esteve no momento certo, na hora certa, para evitar a tutela preventiva que já foi dito aqui pelo Bento dos Santos. Outra nota que eu gostava também de chamar aqui, que efetivamente acaba por nos apertar ainda mais o coração, é claro, a publicitação desses atos, não é? Portanto, eventualmente tais crimes já teriam ocorrido antes com a mesma crueldade, mas não nos chegaram as imagens como nos chegam hoje. E isso aqui claramente aperta-nos ainda mais. A outra nota, que muitas vezes batemos muito na polícia, é a questão de saber se efetivamente a polícia tem meios e homens suficientes para estar aí onde cada um de nós gostava que estivesse. Não tendo efetivamente, o nosso apelo aqui é que efetivamente se criem as condições. As ordens. O corpo... Mas já também há outra... Não, mas é muito breve. Eu sei que o Gaeta está muito sensível hoje, não é? E antes mesmo de o cortar. Não temos mais tempo. Agostinho Gaeta, vamos então passar. Já estamos mesmo no fim. Agostinho Gaeta. Manuel Augusto, foi o último a chegar e vamos encerrar. Sobre este tema da segurança, não é só em Luanda, mas em todo o país, eu faço duas notas aqui muito breves, que são, primeiro é a questão da proveniência das armas que têm estado a ser usadas por esses marginais. Esse é um grande problema que a nossa polícia precisa esclarecer. Os nossos órgãos de segurança e de defesa precisam imediatamente investigar e depois esclarecer. Depois é ver também a questão dessas empresas de segurança que fazem o uso de armas de fogo. Até que ponto é que de facto eles têm estado, porque muitos dos marginais envolvidos nesses assaltos muito cruéis, que têm estado a vitimar centenas de pessoas em Luanda, recebem ou usam armas de empresas de segurança. Então era preciso ver isso. Alegadamente, Gaeta. Alegadamente, mas a própria polícia também, algumas vezes nas suas comunicações, esta questão fala sobre da isso, insegurança vamos certamente abordar em próximos momentos. Jornalistas Milonga Bernardo, Guilherme da Paixão, Agostinho Gaeta e Bento dos Santos, bom domingo e até a próxima edição. Obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos e um abraço ao Miguel Neto Castanho.